Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua companhia. O programa Cidadania de hoje é especial. Estamos fazendo uma homenagem a um homem, a uma pessoa que fez muito a diferença em Votuporanga. Estamos falando do ex-prefeito Dalvo Guedes. Ele que nos deixou aos 93 anos de idade. Dalvo Guedes revolucionou Votuporanga durante o seu mandato e também foi o responsável pela criação da primeira faculdade de Votuporanga, que hoje se transformou na Fundação Educacional de Votuporanga. No programa de hoje, vamos contar a história de Dalvo Guedes, ouvir depoimentos de amigos e também recordar entrevistas dadas por ele mesmo. O programa, como eu disse, está todo especial. Não saia daí, é um convite que nós fazemos para você acompanhar essa homenagem a Dalvo Guedes. O Cidadania já está no ar. Dalvo Guedes foi um dos políticos mais ativos da história de Votuporanga. Além de prefeito, foi vereador na administração de Pedro Stefanelli Filho, membro do Rotary e ainda ocupou o cargo de gerente do extinto Banco Bandeirantes. Também teve papel fundamental na criação da Fundação Educacional de Votuporanga, tendo o título de patrono da FEV. Nos deixa aos 93 anos de idade com um grande legado para o desenvolvimento de Votuporanga. Durante seu mandato como prefeito, de 1965 a 1969, conquistou inúmeras melhorias para a cidade. Nesse vídeo histórico de 1967, durante as comemorações dos 30 anos de Votuporanga, inaugurou diversas obras com o então governador Abreu Sodré, entre elas o aeroporto estadual, a Avenida Prestes Maia e do Colégio do JD Alvorada, antigo Mimo. Seu Dalvo Guedes era uma pessoa muito querida e muito admirada e, como já vimos, contribuiu e muito para o desenvolvimento de Votuporanga, principalmente na área da educação. Nós viemos hoje ouvir a palavra do ex-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Diogo Mendes Vicentini, da qual a gente agradece a sua participação nesse programa especial em homenagem a Dalvo Guedes. Diogo, para você, quem foi, o que significou Dalvo Guedes para Votuporanga e principalmente para a Fundação Educacional de Votuporanga? Bom, o Dalvo Guedes chegou aqui em Votuporanga em 1957 como gerente do Banco Bandeirante. A cidade tinha tão somente 20 anos e estava assim efervescente o crescimento de Votuporanga e ele teve uma participação muito grande em todas as realizações, as conquistas da cidade daquele tempo. E logo foi lembrado como um nome possível para prefeito. Foi eleito em 64 e começou o mandato dele. Foi uma pessoa, um prefeito moderno, um prefeito empreendedor e deixou grandes conquistas para a nossa cidade. Entre elas, uma conquista importantíssima na época foi regularizar a questão da energia, né, da iluminação da cidade. Nós tínhamos aqui a companhia elétrica, que era uma companhia municipal. Então logo o governo criou a CESP, ele fez essa negociação com o governo do estado e conseguiu que a CESP encampasse a companhia elétrica de Votuporanga. E Votuporanga passou então a ter uma energia elétrica expandida para toda a região da cidade e do município e fazendo com que viesse para cá diversas empresas, diversas conquistas. Na telefonia, o Dalvo Guedes também trabalhou, conseguiu trazer aqui o telefone automático, fez um compromisso aí de 1.000 novos telefones para o município. Tinha lá uma oposição na época, mas ele conseguiu essa meta que ele colocou dos 1.000 telefones. Votuporanga passou a ter um telefone automático.
O Dalvo Guedes também, quando a cidade constava aí com apenas 29 anos, ele criou a FACLE, Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga, que talvez seja uma conquista como da energia elétrica, que enaltece a nossa cidade, que engrandece Votuporanga até hoje. E nunca deixou de participar da Fundação Educacional de Votuporanga. Acabou sendo indicado como patrono, uma homenagem justa, né? Mais do que justa, porque ele, além de ter criado o que hoje é a Unifev, né? A Fundação Educacional de Votuporanga, com toda a sua estrutura, com a rádio e TV Unifev, com o colégio Unifev, e que leva o nome de Votuporanga para todos os rincões do Brasil, que traz para cá estudantes, familiares, e traz, portanto, também renda, além da educação que disponibiliza para os nossos jovens aqui de Votuporanga, que era a ideia inicial da FACLE. A FACLE foi tida como uma semente bem plantada na ocasião. Esse vaticínio está valendo até hoje, porque foi bem plantada, daí nasceu uma árvore forte, né, que enaltece muito a cidade. O Dalvo teve muita participação na história de Votuporanga. Foi um homem dinâmico até há pouco tempo atrás, com seus 90 anos, um homem ereto, um homem forte, sem óculos, uma memória fabulosa, sempre fazendo questão de participar de todas as conquistas, todas as discussões que pudessem trazer o crescimento da nossa cidade. Então é um homem que deve ser lembrado, deve ser enaltecido, e eu tenho certeza que ele se foi com seus quase 94 anos, que ele ia completar agora em dezembro, mas foi como aquele que cumpriu o seu compromisso, cumpriu sua participação enquanto esteve aqui entre nós. Deve ser lembrado e enaltecido sempre por Votuporanga. Como é que você se lembra agora, falando em termos de amizade? Como era o amigo Dalvo Guedes? O Dalvo Guedes, ele era uma pessoa de boa conversa, um bom papo, por assim dizer, porque conhecia bastante a história da cidade, tinha interesse em discutir assuntos da cidade, e eu tive muitas vezes com o Dalvo, tanto na Fundação Educacional, como fora, quando eu estava elaborando aí um livro sobre a história da cidade. Era uma pessoa que eu recorria bastante a ele, para a gente poder passar limpo as histórias, os acontecimentos de Votuporanga, e ele sempre foi muito atencioso comigo. E depois nós até trocamos algumas mensagens pela internet, né? Também foi moderno nisso aí. E eu tenho gravações com o Dalvo, tenho fotografias mais recentes com o Dalvo, que ele esteve conversando com a gente. Então é uma lembrança muito boa que ficou para mim. Eu fico triste que ele tenha partido, mas deixou uma boa história. É uma pessoa, como você disse, que vai, né, ficar na memória de todos os votuporanguenses para sempre. Vai, porque você veja bem, as pessoas mais jovens, as pessoas que vieram de fora, talvez não tenham conhecido o Dalvo Guedes. O nome está marcado, eles vão acabar sabendo quem é, principalmente agora. Mas olha bem, se nós temos hoje uma energia de primeiro mundo aqui em Votuporanga, é de se dar o Dalvo Guedes. Se nós temos educação para os nossos jovens, para a região e para o Brasil inteiro, se deve também ao Dalvo Guedes, fora outras inúmeras conquistas. Aliás, antes de assumir, eu fiz um compromisso no programa de governo que, se eleito, eu iria instalar uma faculdade em Votuporanga. Eu reuni um grupo que me ajudou muito e que tinha o mesmo ideal e conseguimos levar avante essa ideia. E como prefeito, eu assumi a responsabilidade de criar e instalar a faculdade por conta do município. O jornalista João Carlos Ferreira também conviveu por anos com o Dalvo Guedes. E agora a gente vai ouvir o depoimento dele sobre essa importante personalidade votuporanguense, né, que nós, infelizmente, perdemos, né, João? Dalvo Guedes foi um autêntico bandeirantes dos anos 60, um desbravador. Foi quem levou a cidade onde então era roça.
Dalvo Guedes teve a visão futurista. Basta dizer que ele criou a nossa primeira faculdade, a Faculdade de Ciências e Letras, e que hoje é a Unifev. Imagine os senhores, situe-se nos anos 60, onde Votuporanga tinha pouco mais de 20 mil habitantes. Uma cidade de 20 mil habitantes pleitear naquela época uma faculdade. Esta era a visão de Dalvo Guedes. Mas Dalvo Guedes também levou a cidade aonde tinha sérias dificuldades de desenvolvimento. Por exemplo, ele criou a Avenida Prestes Maia, Avenida da Estação, porque na época os caminhões carregados, principalmente de algodão, para chegar na estação da EFA faziam um outro trajeto, indo pela rua Pernambuco até as proximidades dos trilhos da estrada de ferro e aí amargeando até a estação. A criação da Avenida Prestes Maia foi um avanço para a cidade. Criou também a Avenida Brasil. Na época, ia para o setor norte da cidade com destino a Paris. Criou a Avenida do Açaí, Avenida João Gonçalves Leite. Avançou com a cidade. A escola Mimo, do bairro Alvorada, foi instalada e inaugurada no meio de uma roça de algodão. A escola Esmeralda Sanches da Rocha, lá do bairro da Estação, foi inaugurada também aonde existia lavoura. Com essas escolas, a cidade avançava. Votuporanga deu um salto na administração. Foi ele que trouxe para Votuporanga a regional da CESP, que tantos empregos geraram aqui na cidade. Foi instalado aqui no governo dele a primeira agência do INPS em Votuporanga. Foram tantas e tantas obras em 4 anos que a cidade cresceu, a cidade se alavancou para o desenvolvimento. Vale salientar ainda que no governo militar, antes do governo militar, em João Goulart, o prefeito de Votuporanga, Dalvo Guedes, esteve em Brasília reivindicando uma usina de extração de óleo que seria alavancada para esta região do estado. Só não se concretizou porque chegou o governo militar. Mas eu quero destacar Dalvo Guedes também nas suas ações sociais. Ele, como gerente do Banco Bandeirantes, ganhou a eleição para prefeito e depois ele foi para a diretoria do Banco Bandeirantes. Todos os jovens da época que saíram de Votuporanga para procurar serviço em São Paulo, procurava Dalvo Guedes e começava a carreira bancária no Banco Bandeirantes. Dalvo Guedes foi um grande esportista também. Essas contratações dos anos 60 do time do Marão, ele, com uma forte amizade, sempre com Nasser Marão, era um dos que participava, alavancava a Votuporanguense para a projeção que teve no ano de 1967. Em resumo, um homem que tem uma visão futurista, próprio para a sua época, porque com o seu governo, Votuporanga se tornou uma realidade que é nos dias de hoje. Fez um governo nos anos 60, numa cidade de 20 mil habitantes, sonhando com uma Votuporanga de 100 mil habitantes que temos hoje. A gente fica com o exemplo de vida. Dalvo Guedes partiu, mas as suas obras e as suas histórias permanecem nos honrando todos os votuporanguenses. Ele fez uma administração honrosa para todos nós e os seus familiares devem, junto com os votuporanguenses do seu tempo, preservar sempre a sua memória. Tá certo. João, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania, nessa homenagem que nós estamos fazendo hoje a Dalvo Guedes. E parabéns à TV Unifev por essa iniciativa de levar a todos os votuporanguenses de hoje a história deste homem que foi um exemplo de administrador no passado. O médico, amigo e ex-presidente da Fundação Educacional, Dr. Joaquim Figueiredo da Costa, também falou sobre as inúmeras conquistas de Dalvo Guedes para Votuporanga.
Doutor Joaquim, o senhor como ex-político, como ex-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, o que significa para o senhor, qual a lembrança que traz para o senhor Dalvo Guedes? Danilo, a primeira lembrança que me traz Dalvo Guedes é a lembrança de um companheiro, um amigo, um verdadeiro irmão que protagonizou inúmeros acontecimentos importantes na cidade de Votuporanga. Dalvo Guedes teve participação ativa em vários setores da comunidade. E o que eu me lembro agora, assim, ele teve uma participação intensa, inicialmente, no Votuporanga Clube, quando ele foi presidente do Votuporanga Clube, e dinamizou as atividades do Votuporanga Clube. Depois foi eleito prefeito. Depois que terminou seu mandato de prefeito, ele se ausentou, porque ele foi guindado à direção do Banco Bandeirantes, do qual ele era funcionário, e ficou alguns anos em São Paulo. Retornou e começou as suas atividades. Mas devemos lembrar que o tempo que ele foi prefeito, algumas iniciativas teve extrema importância para o futuro da cidade. Uma delas, primeira, foi a criação da FACLI, uma autarquia municipal que gerou depois a Fundação Educacional de Votuporanga. Foi um sacrifício conseguir tudo isso, mas ele conseguiu depois de muita luta diante do governador Abreu Sodré. E isso aí foi a semente que depois resultou nesse patrimônio extraordinário que tem hoje a Fundação Educacional de Votuporanga, da qual ele sempre esteve presente, inclusive sendo considerado outro patrono de honra da Fundação Educacional de Votuporanga. E em outros aspectos de ensino também de educação, ele construiu inúmeras escolas que na ocasião a gente achava que era uma coisa meio maluca. Ele construiu escolas no meio de algodoais. Por exemplo, a escola do bairro da Estação, Esmeralda Santos da Rocha, era uma lavoura de algodão. Ele construiu essa escola lá naquele meio. A outra, que era ali na Avenida do Açari, ele construiu a Mimo, construiu também, era uma lavoura de algodão. Quer dizer, então ele previa o futuro e ia em frente. Quer dizer, então, em relação à educação, ele fez inúmeras escolas e deu um apoio extraordinário para todo o setor de ensino de Votuporanga. Agora, ele teve outros assuntos muito importantes no setor de obras. Algumas obras importantes, algumas conquistas extraordinárias. Por exemplo, ele conseguiu a regional da CESF para Votuporanga, quando ela já estava indicada para outra cidade. Posteriormente, ele conseguiu a primeira agência do INPS. Falo INPS porque hoje é INSS. Mas quando houve a aglutinação de todos os institutos, chamava-se INPS. A primeira agência criada no Brasil foi a de Votuporanga, na rua Santa Catarina. Ele conseguiu também, junto ao amigo dele e secretário de Agricultura, a construção do primeiro centro social rural, que tem ali na zona rural, ali próximo da saída de Valentim Gentil. Então, inúmeras obras. Mas uma, eu acho que foi mais a extraordinária de todas, foi a Avenida Prestes Maia. A Avenida Prestes Maia, eu relembro, que os mais antigos relembram também, que antigamente havia um fluxo intenso de carros e caminhões em direção à estação, porque na região da estação existia a Anderson Clayton, a indústria de Reunidas Francisco Matarazzo e a Sambra, que beneficiavam o algodão. Então os caminhões de algodão passavam por dentro da cidade, seguia a rua Pernambuco até bem onde terminava a cidade, depois pegava um caminho que dava sequência onde hoje é a Anita Costa. Então era uma dificuldade tremenda a comunicação de Votuporanga com a estação ferroviária. E ele criou e implantou a Avenida Prestes Maia, que hoje é um brinco da nossa cidade. E junto com a Prestes Maia, logo em seguida ele implantou também a Avenida da Saudade, posteriormente a Avenida João Gonçalves Leite e a Avenida Brasil. Então, foi uma pessoa que teve um trabalho extraordinário, ele tinha uma visão de futuro muito importante e foi, assim, um defensor intransigente daquilo que ele chamava patriotismo municipal. Ele era um patriota municipal. Ele fazia tudo para trazer as coisas para Votuporanga, inclusive em relação à Associação Atlética Votuporanguense. É uma pessoa que vai deixar muita saudade para todos nós, né? Deixa muita saudade entre nós, mas deixa um legado extraordinário. Queira Deus que a gente pudesse, com outros mais também, deixar um legado como ele deixou, porque realmente a cidade
vai lembrar no futuro muito do governo do prefeito Dalvo Guedes, do cidadão Dalvo Guedes. Dr. Joaquim, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Para a gente foi uma honra ter esse depoimento do senhor como uma forma de homenagear Dalvo Guedes. Muito obrigado. Eu que agradeço porque foi uma oportunidade de falar um pouco sobre o meu grande amigo, meu grande companheiro, meu verdadeiro irmão. Como dissemos, Dalvo Guedes teve papel fundamental na área da educação de Votuporanga. Foi graças a ele que surgiu a Fundação Educacional, com a criação da FACLE, Faculdade de Ciências e Letras, e da FACICA, a Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas. No dia 30 de abril de 2016, durante as comemorações dos 50 anos da Fundação Educacional, seu Dalvo, como era carinhosamente chamado, concedeu uma entrevista à TV Unifev sobre as 5 décadas da instituição. Foi uma alavanca importante do progresso de Votuporanga. Ajudou muito o desenvolvimento. Sobretudo, melhorou o nível de educação do povo, trouxe para cá novos moradores, porque ela tornou-se um polo de atração. Hoje nós temos alunos do Brasil inteiro, de maneira que a cidade se beneficiou no seu desenvolvimento com essa clientela que veio de fora e também, o que é mais importante, os seus filhos nascidos aqui não precisaram sair daqui para estudar fora. A professora Evanir Moro Peixoto conviveu com Dalvo Guedes por mais de 30 anos e é com ela que a gente conversa agora. Professora, uma perda irreparável para Votuporanga, para a Fundação Educacional de Votuporanga. Realmente, Danilo, concordo contigo, certo? E para nós da Unifev, né, porque nós falamos Unifev globalizando o Centro Universitário e a Fundação Educacional de Votuporanga, foi uma perda irreparável. Se nós temos essa instituição de ensino superior, nós devemos, né, a esse homem que batalhou, que fundou uma autarquia municipal, ou seja, uma concessão, para que os filhos dos votuporanguenses não tivessem que estudar fora, que estudassem aqui mesmo. E o mais interessante é que o seu Dalvo, ele não é natural de Votuporanga. Ele veio para cá em 1957, se não me falha a memória, como gerente do Banco Bandeirantes e se dedicou de corpo e alma para o progresso e o desenvolvimento educacional da nossa cidade. Ele é o patrono da Unifev e nós temos muito orgulho, né, de tê-lo como patrono. É uma memória coletiva que permanecerá por toda a eternidade. E o que é ser patrono? Como ele foi o fundador, tá? Ele também foi o defensor. O defensor irreparável, certo? Aquele que estava presente, esteve presente em todos os momentos. Só o ano passado que nós não tivemos a presença constante dele, se informando, orientando, buscando dar um direcionamento à nossa instituição. E eu ouvi dizer, Danilo, não sei se tem fundamento, que ele estava escrevendo um livro de memórias. E se for verdade, nós da Unifev nos colocamos à disposição, né, para com a família, para que esse resultado seja efetivamente frutífero e que nós possamos ter registrado todos os feitos políticos, sociais e humanitários realizados pelo seu Dalvo Guedes. Um chefe de família maravilhoso, um amigo, tá, excepcional, um homem de íntegro, certo? Um homem digno que merece ser lembrado por todos nós. E também, né, fica aí a nossa homenagem, que esse programa é uma homenagem
ao seu Dalvo também o nosso recado para a família, né, professor? Nós gostaríamos muito de ter realizado uma entrevista com ele, do projeto Memória que a gente está desenvolvendo na Unifev, mas infelizmente por questões de saúde, ele não teve condição de nos conceder essa entrevista. Conversamos com o Alberto, e pretendemos, em cima desses registros de memória, tá, convidar alguém da família para falar em nome dele, que isso fique registrado, né, como a memória da Unifev. Um exemplo, certo, de homem que se dedicou sempre às causas educacionais, sociais, políticas da nossa Votuporanga. A Fundação Educacional de Votuporanga, mantenedora da Rádio TV Unifev, deixa a sua homenagem a Dalvo Guedes, um visionário que contribuiu para o desenvolvimento de Votuporanga e deixará para sempre o seu legado na política, na educação e em tantos outros segmentos.